Bom dia, crianças. Vamos de conteúdo novo em história, tá certo, meus amores? Vamos falar agora, em história, sobre os primeiros habitantes do Brasil. Será quem foram os primeiros habitantes do Brasil, né? Gente, os primeiros habitantes do Brasil foram quem? Os indígenas. Nós já vimos, que eles, juntamente com os africanos, com os europeus, formaram o povo brasileiro. Nos formaram, no caso. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já habitavam. Então, os índios já se encontravam aqui, né? Então, foi descoberta pelos portugueses, mas já habitavam aqui, já haviam pessoas que moravam aqui, tá certo? Então, no período da chegada dos portugueses, os indígenas, eles se dividiam em 7 grupos, como nós acompanha aqui com a tia no terceiro parágrafo. 7 grupos. O Tupi, que ficava na região do litoral, tá certo? Na chegada dos portugueses. O Aruá, que ficava na Amazônia, na região norte, né? Jeotapuios, na região do Planalto Central. Caraíba ficava na Amazônia. Pano, Tucano e Charrua. Atualmente, para se estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las, conforme as semelhanças existentes entre as línguas, tá certo? Então, vejamos aqui. Nós temos aqui o Tupi, onde é que fica mais ou menos, a questão é do litoral. G, essa partezinha verde, de acordo com a legenda. Aruá, que os amarelos, né? Migram mais, região centro-oeste e norte. Caraíbas, região norte, você pode estar vendo. Pano aí, região também norte, né? Temos Tucano, a cozinha laranja lá, tá vendo? Charrua, a cozinha azul, né? E os outros grupos, né? Então, aí a localização, onde é que eles ficam, né? No nosso Brasil. Assim, os troncos linguísticos principais, né, são Tupi, Macro-Ger, Caribe e os Aruac, tá certo? Existem ainda também muitas línguas, como a dos tucanos e a dos Yanomamos, que não são classificadas como troncos linguísticos. Abaixo nós temos uma belíssima imagem, né, dos índios, de uma tribo indígenas. E o que é uma tribo, gente? Vamos lá. É um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, tá certo? Em uma mesma área. Tupi, Macro, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si, tá certo? Eles falam a mesma língua, têm os mesmos costumes. Por quê? Porque eles habitam aquele determinado local, certo? É um grupo de famílias, tá certo? Como você pode estar observando aí. Os indígenas, como nós sabemos, eles vivem nas florestas, né? Nos campos, no litoral. E, em geral, gente, eles fazem as suas moradias, né? As suas aldeias, elas têm que ser próximas a rios. Por quê? Porque eles não vão sobreviver, nenhum ser vivo vai sobreviver sem água. E nós sabemos que os índios, eles retiravam tudo de que eles necessitavam da natureza. Eles não tinham ainda objetos como nós temos hoje, por exemplo, para armazenamento de água, certo? Então, eles sempre faziam suas casas, suas ocas, que a moradia do índio é chamada de oca, próximas a rios. Eles tinham muito conhecimento, gente, dos animais, dos recursos naturais, né, da natureza, dos rios onde ficavam, certo? Por quê? Porque tudo que eles necessitavam, eles retiravam da natureza. A sua alimentação, ele retirava da natureza, né? Os frutos que ele coletava. A caça, ele caçava o animal, então ele conhecia muitos animais. A questão da pesca, ele pescava o peixe no rio. Para isso, houve a necessidade da construção também do bote, né? Da canoa. Tudo isso foi sendo aperfeiçoado. Hoje nós sabemos que hoje tem jet ski, tem meios de transporte bem modernos, né? Navios aquáticos. E na época dos índios não eram bote, né, gente? Era canoa, jangada, que eram meios de transporte realmente feitos com a madeira. Tudo dele era retirado da natureza. A natureza para eles era sua mãe, grande referência, certo? Os deuses, tudo do índio era a natureza. E como era que ele se deslocava de um lugar para o outro, já que não tinha essa modernização que nós temos hoje? Como era, crianças, vocês lembram? Muito bem. Os índios, eles caminhavam, gente, simplesmente pelas florestas, como vocês estão vendo aí as matas. Eles andavam, eles caminhavam pelas florestas. E quando eles não tinham como passar de um lugar para o outro, porque tinha rio, nós sabemos, principalmente na região norte, a presença dos rios muito intensa, então eles surgiu o quê? A construção das canoas. Eles se deslocavam ou caminhando pela floresta ou fazendo o uso da canoa, né, do bote pela água, pelo rio. E aí você pode estar observando essa belíssima imagem, né? Uma aldeia lá no meio da floresta, certo? Mas o quê? Próxima a um rio, tá certo, gente? Então, observem.
Aqui nós temos o trabalho indígena, certo? Nós sabemos que o índio ele vive da coleta de fruto, como eu acabei de falar, do cacau, do maracujá, da jabuticaba, de frutas que eram comuns e ainda hoje são comuns aqui na nossa região, por exemplo. Viviam depois da agricultura, eles descobriram, né, e plantavam a mandioca, principalmente mandioca, feijão, abóbora, amendoim. O que mais se destacava, gente? O milho, né, a mandioca, né? Que nós sabemos que do milho surgem vários alimentos derivados do milho, que hoje nós temos na nossa culinária, graças, né, à cultura indígena. Nós herdamos esses hábitos da cultura indígena. Da caça, que o homem caça, que ainda hoje os homens atualmente caçam também, né? Tatu, veado, paca, né? Capivara, os animais mais comuns. E da pesca, os peixes, gente. Os peixes, né? Traíra, pacu, piaba, certo? Peixes que nós também utilizamos na nossa alimentação. Então, o índio, ele vivia disso. Da coleta de frutos da natureza, né? Da agricultura que ele plantava e coletava, né? A mandioca, por exemplo. A questão da pesca também, ele pescava no rio e da caça dos animais, tá certo, gente? Os alimentos, interessantes, gente, que tudo entre os índios era feito e dividido de forma, tudo feito coletivo, tá certo? Os alimentos colhidos são de todos. Eles utilizavam a sua casa, a sua moradia basicamente para dormir, só eram as redes. Durante o dia, tudo que eles conseguiam arrumar na natureza de frutos, chegavam, dividiam, colocavam lá no meio mesmo das ocas, né? Fora das ocas, eles dividiam com todo mundo. Os peixes que pescavam, os animais que eles caçavam, que conseguiam matar, tudo era dividido, nem chegava a entrar dentro da oca. Mesmo fora já, eles faziam a divisão, todo mundo se alimentava, não tinha essa questão de preocupação, de armazenamento, de guardar alimentos, não. Até porque não tinha onde também, né, gente? E estrada. Então, tudo era dividido entre eles. Tudo que eles iam fazer também era assim, como vocês podem estar observando, né? Crianças, né? Desde a criança, todos tinham o seu papel, todos trabalhavam, certo? Aí aqui nós temos, entre os indígenas, a divisão de trabalho por sexo. E como se dava essa questão da divisão de trabalho por sexo, crianças? Sexo masculino, sexo feminino e as crianças. As crianças indígenas, elas eram chamadas de curumins. E elas, desde cedo, gente, muito interessante, elas, desde cedo, elas acompanhavam, né, as suas mães, os seus pais nos seus alfazeres. E aí elas iam o quê? Elas iam aprendendo. Quando elas chegavam 13, 14 anos, elas passavam realmente a ser colocadas como adultas. E aí elas desempenhavam perfeitamente os trabalhos realizados tanto pelas mulheres, no caso as meninas, e os meninos pelos homens. Por quê? Porque desde cedo eles eram levados, incentivados, eles faziam tudo com os seus pais. Então eles aprendiam a caçar, a pescar, certo? A plantar, por exemplo. Então, o trabalho das mulheres. O que era que as mulheres faziam? Vamos lá, acompanhando quantinho esses pontinhos. Atividade agrícola, desde o plantio até a colheita. As mulheres, elas realizavam plantio, elas plantavam feijão, elas plantavam milho e também elas colhiam. Iam lá pegar na roça e traziam. A coleta de frutas na natureza, ia lá, tirava, né, a banana, por exemplo, trazia para casa. A produção da farinha, né, que nós conhecemos hoje na nossa região, a farinhada, onde a pessoa planta a mandioca e logo em seguida vai produzir o que? A farinha, vai produzir a goma, né, gente? Preparação da comida também era obrigação, responsabilidade da mulher. Cuidar das crianças, né, dos filhos. Confecção também de redes e cestos. Nós sabemos que a arte de cestaria do trabalho com fibras dos indígenas, ainda hoje nós herdamos isso da cultura indígena, essa questão da confecção de cestos belíssimos, né, de cadeiras, hoje a gente vê redes, certo? Então aí o trabalho das mulheres. E o trabalho dos homens? O que os homens faziam? Derrubadas de árvores, de preparação da terra para o plantio, você observa, a mulher, ela plantava e colhia, serviço mais leve. O homem, quem era responsável para derrubar a floresta, certo? E a preparação da terra também era ele, a mulher só ia plantar. A questão de caçar e pescar, o homem caçava e pescava. O homem que confeccionava as suas armas de caça e de pesca, no caso arco, canoas, flechas, era o homem que confeccionava. Depois a construção das moradias também, quem fazia as ocas eram os homens. Expedições guerreiras, quando precisavam, eram os homens. E a proteção da tribo também, quem devia fazer os homens. Então, observem direitinho a diferença entre o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens. Aqui nós temos as contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro.
Nós sabemos, desde os conteúdos anteriores, a tia sempre vem falando, foram 3 os principais povos que formaram o povo brasileiro. Os brancos, os indígenas e os negros. Mas que todos contribuíram, todos tiveram a sua contribuição. Nenhum teve uma contribuição mais relevante do que a outra. Então aqui os indígenas, nós sabemos que eles tiveram assim uma grande contribuição na nossa vida ainda hoje. O hábito de dormir em redes, a questão de caçar, de pescar, de se alimentar de frutos, né? Tudo isso nós herdamos da cultura, o quê? Do índio, dos indígenas. Então, desde a colonização 1500, quando os portugueses descobriram aqui, né, o nosso território, que hoje é o Brasil, o modo de vida dos povos indígenas, eles se modificou muito, vem se modificando. Com o avanço da colonização, quanto mais a colonização aumentava, eles iam desaparecendo e iam morrendo, gente, em consequência da escravidão. Eles eram muito escravizados, infelizmente, das guerras, certo, gente? Dos conflitos, das doenças também que as pessoas traziam e colocavam, né? E eles não sabiam ainda a forma de cura, tá certo? E os que sobreviviam, né? Eles se refugiavam cada vez mais pelo sertão, certo? E aí entravam, né? Se escondendo, com medo dessas pessoas que haviam descobrido, né? Entre aspas, o Brasil, no caso, os portugueses. Os índios, no início, eles tinham medo, né? Então, apesar disso, os reflexos indígenas na nossa cultura, gente, estão presentes nos nossos hábitos, nos nossos costumes, como a tia acabou de falar, no nosso idioma, né? Então, deles nós herdamos alimentos básicos da nossa culinária, como, por exemplo, o milho, né? E todos os pamonhos, alimentos derivados do milho. A questão das frutas nós herdamos, tá certo? Hábitos de dormir em rede, instrumentos musicais, a flauta, certo? O chocalho, que hoje nós utilizamos para as crianças quando é bebezinho, tem a questão do chocalho, nós herdamos da cultura indígena, tá certo? No artesanato, gente, essa belíssima arte de cestaria, confecção de cestas, que atualmente, inclusive, tem até na nossa cidade muito, essa questão das cadeiras também feitas de fibras, certo? O artesanato é belíssimo. A questão da cerâmica, né? Eles que desenvolveram as artes da cerâmica, do barro, né? Da argila, de fazer aqueles potes belíssimos. Depois também a questão de decorar, né? E as técnicas de plantio também, nós herdamos da cultura indígena. Enfim, o modo de viver desse povo influenciou e ainda hoje contribui, né, para a formação do nosso povo brasileiro. Aqui nós temos crianças, como a tia acabou de falar, alguns alimentos, frutos que nós herdamos da cultura do índio, caju, abacaxi, né? O milho, do milho a gente faz canjica, come cozido, come assado, faz pamonha, faz cuscuz. Tudo isso nós herdamos da cultura indígena. A mandioca, né? A macaxeira, que é comestível. A mandioca, que a gente faz a farinha, faz a goma, faz a farinha de polpa, farinha branca. E também aqui nós temos a banana. Vocês estão vendo aí, ó. Quem faz a coleta das frutas na natureza são as mulheres. Aqui nós temos, como a tia falou, a questão do artesanato. É belíssimo essa confecção. O índio, ele se pintava, não tinha maquiagem como hoje nós temos, mas ele utilizava o quê? De sementes, de pigmentos de plantas para fazer as pinturas no seu rosto, como se fosse batom no corpo, né? E a questão das joias deles, eles mesmos confeccionavam, como vocês estão vendo, com o uso de sementes, tá certo? Eles faziam suas joias, seus brincos, os cocares para colocar aqui na cabeça, como vocês estão vendo, faziam da pele de animais, da pena de animais, né, da pena das aves, eles faziam seus cocares, faziam as pulseiras para pôr no braço, para colocar a tornozeleira no pé, certo? Se vestiam só com a canga feita da pele de animais, ou então como você está vendo aí, né, de fibras, certo? Tudo do índio ele confeccionava diretamente da natureza. Aí abaixo você está vendo que, olha a forma, o meio de transporte, né, que o índio se deslocava de um lugar para o outro dentro das águas. Os botes, as canoas, que eram justamente feitas o quê? Do caule, né? Do tronco de árvore. Não tinha nada de meio de transporte moderno como hoje nós temos, que são ligados a motores, são elétricos. Não, não tinha. Tudo era assim, bem simples. Aqui nós temos a casa do índio, que a tia falou, a ocas, como era chamada, que era utilizada apenas para eles dormirem. Fora da oca, que eles realizavam todos os seus rituais, eles gostavam muito de dançar, certo? Eles se alimentavam tudo aí, ó, fora da oca. Aí abaixo vocês estão vendo, bem representada por essa imagem, a questão da caça, né, e da pesca, que eles utilizavam arco, flecha, lança, tacape,
para realizar, né, a caça e a pesca, certo, gente? Então, observem direitinho as imagens. Então, aqui nós temos também a relação entre indígenas e portugueses. No início, assim que os portugueses descobriram aqui as nossas terras, né, os indígenas eles foram de grande serventia para eles. Porque os indígenas não conheciam, gente, o que existia no mundo aí fora. Por exemplo, uma coisa bem simples, espelho. Eles não conheciam nada, gente. As riquezas que os portugueses traziam, coisas bem simples, chegavam e trocavam com eles, pedindo eles para entrarem na terra, para andarem na floresta. E eles trocavam. Entretanto, quando Portugal decidiu realmente que ele iria ocupar essas terras, que realmente aqui havia riquezas, os indígenas eles eram vistos como um entrave, né, como um empecilho para eles, certo? Eles não gostavam de jeito nenhum, e aí por isso teve muitos conflitos, porque você imagine, se coloque no lugar, você tem a sua própria casa, vai chegar uma pessoa mandando você se retirar, você sair. Pensem bem, pois foi assim, crianças, que os portugueses chegaram, certo? Quando eles chegavam, os índios já habitavam, eles desrespeitaram totalmente seus hábitos, seus costumes e simplesmente realizaram muitos conflitos, brigando, né, pelas nossas terras. Não tiveram um pingo de respeito pelos indígenas. E aí, como a gente viu, nesses conflitos eles matavam os índios, transmitiam doenças para os índios, doenças que eles nem conheciam. Doenças simples, como por exemplo na época, mas os índios desconheciam, por isso eles morriam, né? De varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria, gripe, peste bubônica, malária. Então, chegava a gente às vezes a acabar com as tribos, certo? Então, você observa aí esta imagem aí abaixo, o português chegando com arma de fogo. E o indígena, coitado, olha lá na floresta, com arco e flecha. Veja. Então, muitos dos índios morreram, acabaram com muitas tribos, certo, gente? A falta de respeito foi muito grande. Os índios foram tratados assim, não foram tratados como seres humanos, podemos dizer. Aqui nós temos, né? Então, os índios, eles foram enganados, eles foram explorados, certo? Escravizados. E, em muitos casos, realmente massacrados pelos portugueses. Eles eram tratados como selvagens, que precisavam ser domesticados. Quer dizer, que não eram pessoas. Mas por quê? Eram sim, apenas tinham costumes e hábitos diferentes dos portugueses e que eles deveriam ter respeitado. Então, gente, por isso eles obrigavam os indígenas a seguir a religião deles, a cultura, tudo, querendo que o indígena perdesse realmente toda a sua cultura, toda a sua identidade, né? A questão do hábito de andar nus, por exemplo, ou seminus, né? Quando eles chegaram aqui, acharam muito estranho quando veio aquelas pessoas, mas não, era a cultura deles. E é como você pode estar observando nessa imagem. E depois, graças a Deus, né, muito tempo depois, a questão da preservação das tradições e da cultura, né, dos indígenas é tão importante que aí surgiu um órgão, né, do governo específico para tratar dos assuntos referentes, né, aos índios, que é a FUNAI. Significa Fundação Nacional do Índio, que hoje os índios, graças a Deus, eles possuem os seus direitos, né, assegurados por este órgão, FUNAI, certo? Hoje nós sabemos que não habitam mais índios, né, assim, em todo o Brasil. Os índios hoje, eles se concentram principalmente na região norte, viu, gente? No estado do Amazonas, certo? Lá, onde tem também a maior floresta do mundo, né, a floresta amazônica. Então, lá, devido ser a região também, é a região maior em extensão, mas é a menos povoada. E lá nós temos, né, tribos, aldeias indígenas, região norte do Brasil. Então, ele mora numa tribo, contente e feliz, caçando e pescando, comendo, né, raiz. Então, aqui esse poeminha, ele vai retratar a vida do índio. Mora em uma tribo, é muito contente e feliz, porque ele só caça e pesca, né, come raiz, tudo que ele quer, ele retira da natureza. O sol é o Guarani, a lua é Jaci, e a língua que ele fala é o Tupi-Guarani. Então, a língua, né, os deuses dele, viu, gente? Nesse segundo parágrafo, ele fala, nessa segunda estrofe, desculpa, porque é um poema, ele retrata a questão dos deuses, né? Os índios, eles mesmos tinham seus deuses, Guaraci, Jaci, o sol, a lua, o trovão, Tupã, certo? Eram os deuses, eles acreditavam. A religião dos índios era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. Ele foi o primeiro habitante do Brasil, salve o dia do nosso índio, 19 de abril. Então, primeiro habitante do Brasil, e ainda hoje é comemorado, né, em nossas escolas, o dia do índio, para relembrar a importância, né, resgatar um pouco da cultura indígena
que hoje nós herdamos muitos dos costumes. A questão também de respeito. Aqui nós temos, eles estão na cultura, na nossa história, e principalmente no sangue do povo brasileiro, certo? Nós somos descendentes de índios, né? Então vamos respeitar o direito dos índios a viverem a sua vida de forma digna, tá certo, crianças? Então, meus amores, vamos agora, vocês são convidados a pegar o nosso livrinho de história, a fazer uma leitura desse conteúdo da página 53 a 57. E em seguida vocês façam a atividadezinha, que é da página 58 e 59.